Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa videoaula explicativa sobre algumas orientações sobre a clínica infantil, atendimento de criança e adolescente. Eu sou o professor Alessandro Eusébio e eu quero deixar para você algumas orientações muito importantes para você que vai iniciar o atendimento infantil ou que deseja realizar o atendimento com criança e adolescente, né? Conversei com um aluno esses dias e uma das orientações que eu passei sobre o atendimento infantil é muito importante para quem vai adentrar nesse processo de atendimento psicanalítico com criança e adolescente. Vocês sabem, aqui na Gaio, nós temos uma clínica social onde a gente atende criança, adolescente, adulto, em especial a gente atende na sua maioria na nossa clínica social adultos, mas porventura aparecem adolescentes, na maioria das vezes, que se interessam em fazer a terapia psicanalítica. E aí, como é que a gente vai proceder quando a gente vai iniciar um atendimento com criança e adolescente? Bom, no nosso curso, né, você deve estar vendo, alguns manejos específicos, dinâmicas, jogos específicos para o atendimento com criança e adolescente. Nós sabemos que a psicanálise ela é para todos, para criança, para adolescente, para adultos, grupos, idosos, pessoas com alguma deficiência. A psicanálise ela é livre para todos, mas a gente precisa ter, caro aluno ou caro interessado pela temática, muita atenção com a demanda de pessoas que a gente vai atender. Nós precisamos, em especial, estar preparados para essas demandas que vierem aparecer no nosso consultório. Se você se interessa em trabalhar com criança e adolescente, eu vou deixar aqui nessa breve videoaula, algumas orientações iniciais que são importantes você saber sobre o atendimento com criança e adolescente. Bom, primeiro gostaria de dizer para você que quando a gente trabalha com criança e adolescente, a gente precisa, além de se capacitar, além de a gente ter uma formação específica, seja um psicólogo, ou seja um psicanalista, ou seja um terapeuta em alguma área, a gente precisa saber que a dinâmica com criança e adolescente, ela exige desse profissional, além desse desafio de atender, de criar maneiras específicas para o seu atendimento, né? Ele precisa ter algumas orientações, como, inicialmente, saber quem foi essa criança e adolescente que iniciou a psicoterapia. Ela veio por conta própria, ela foi indicada por algum familiar, por um pai, por um responsável. Primeiro ponto, né? Quem é essa criança ou adolescente? No geral, quando é criança, essa pessoa, esse sujeito, né, infantil que procura análise, ele, quando é criança, ele vem indicado com a ajuda de alguém, né, que seja um pai ou um responsável. Mas muitas das vezes, quando é adolescente, esse adolescente ele já sabe que ele pode procurar ajuda psicoterápica, ele pode conhecer pela internet, ele pode procurar na escola, com um professor, com alguém que possa orientar um amigo. Então ele vai e vem fazer a terapia com um psicólogo ou com um psicanalista. Se for você psicanalista, eu oriento que você, no processo inicial, nas entrevistas iniciais, pergunte como foi que ele chegou para fazer análise. Por que ele veio fazer análise, né? Muitas das vezes esse adolescente ele veio por ajuda, orientação dos pais, mas muitas das vezes ele não vem com ajuda ou com orientação dos pais, ele veio por conta própria. É bom saber que o Conselho Federal de Psicologia, ele orienta os profissionais da psicologia que tem uma autorização por parte dos seus responsáveis, seus genitores ou responsável legal por esse sujeito,
né? E a psicanálise? A psicanálise ela é diferente da psicologia, não é? A psicanálise ela é uma área que totalmente que podemos chamar não compete à psicanálise burocratizar o processo. Muitas das vezes esse sujeito ele passa por um abuso psicológico até em casa ou por parte dos responsáveis. Pode ser não pode ser o caso muitas das vezes, mas em grande parte pode ser sim também, né? Então, a psicanálise, ela não quer burocratizar essa pessoa, ela procura uma ajuda psicoterápica, mas é muito importante você, psicanalista, ficar muito atento a essas situações, que pode ocorrer no consultório psicanalítico, né? Não que esse adolescente venha querer prejudicar o seu pai, né, o seu responsável, mas você também precisa ficar amparado quanto ao seu trabalho. Porque se esse é responsável, e ele tem todo o direito questionar, né, porque ele é responsável pela lei, né, e a gente tem o ECA, que é da criança e do adolescente, a lei específica para a criança, a lei que vai regulamentar todas as diretrizes, todas as questões relacionadas à criança e adolescente, sobre o uso de imagem, sobre o processo de ser responsável pelo aquele sujeito, sobre tudo que envolve a criança e adolescente. Então é muito importante você ficar atento, que além da gente, eu sei que a gente não quer burocratizar, mas muitas das vezes essa criança e adolescente, ele também é amparado por uma lei e você precisa responder por isso também. Então eu oriento você que primeiro, nessas entrevistas preliminares, conheça um pouquinho mais sobre o seu paciente, conheça qual é a demanda desse adolescente, se for um adolescente, né? E explique para ele que existe leis, que existe a importância, que a psicanálise não compete burocratizar esse processo, mas que a psicanálise, né, tem uma grande função para ajudar aquele sujeito. E que é muito importante que ele tenha, em especial, uma autorização de alguém, que não seja, se ele não quer pedir autorização nos pais, mas que tenha uma autorização de um responsável, seja um irmão mais velho, de 18 anos. Então você cria um formulário, um documento, uma autorização, posso deixar no nosso curso aqui para vocês, um modelinho para que vocês possam utilizar. Para que você possa solicitar, para que esse adolescente, mesmo no processo inicial, você não vai deixar de atender ele, porque essa pessoa está precisando de ajuda e ela chegou até você, né? Por algum motivo, precisando de ajuda psicoterápica ali. Então, se você se sentir confortável, né, com um psicanalista e compete aos princípios desse psicanalista também respeitar as leis brasileiras, que ele solicite que aquele adolescente pegue uma autorização, se não dos pais, né? E se porventura ele dizer que sofre um abuso psicológico por parte dos pais ou de alguém, que pode ocorrer, né? Venha frisar aqui, mas pode não ocorrer, que ele peça que para continuar esse processo, alguém ou um responsável, seja um primo, um irmão, de preferência pessoas do seio familiar, um tio, né? Uma tia, alguém que ele tenha intimidade, que possa assinar por ele a sua autorização para o processo terapêutico. Eu sei que é um pouco complexo se tratando de psicanálise, porque a psicanálise ela não compete da gente burocratizar ou institucionalizar as coisas, mas a gente precisa também, psicanalista, você ficar amparado e responsável sobre o processo e ter com você. Aí você guarda no seu prontuário daquele paciente para que você possa, se um dia vier precisar, você possa ter com você. O processo de atendimento com criança e adolescente sempre é um desafio. É um desafio porque você precisa ter manejos mais específicos, você precisa se capacitar, você precisa se atualizar, você precisa procurar dinâmicas para
fazer com que aquele adolescente adentre nesse processo analítico, né? Se você deseja e tem interesse mais se capacitar, se você já é aluno da HI, provavelmente você já está se capacitando, mas se você não for, você pode fazer o nosso curso, tá? Vou colocar no link aqui da descrição para você fazer o nosso curso se você tiver interesse de manejo clínico. É um curso rápido, você termina no seu tempo, tá? E mais, vem capacitar você com algumas orientações sobre a clínica infantil. Então essa nossa videoaula breve foi mais sobre algumas orientações sobre ter ou não ter uma autorização de responsável, como fazer esse processo, né? E antes de finalizar o nosso vídeo, e se esse adolescente não quiser? Aí você tem que explicar para ele a importância, ajudá-lo a compreender que é muito importante para o processo psicanalítico ele passar por isso, por se tratar de uma pessoa menor de 18 anos e que é amparado por uma legislação brasileira. Tá bom? Espero ter ajudado você com essas dúvidas. Se você tiver mais dúvidas sobre o atendimento infantil, que é uma demanda que eu gosto muito também de trabalhar, já atendi, né? Talvez algum adolescente que já tenha visto, ou um ex-paciente meu, ou um pai responsável sabe, gosto muito, porque é uma dinâmica muito legal, interessante, dá para você se capacitar. Nós estamos precisando de profissionais capacitados para atuar com essa demanda específica de criança e adolescente, porque se todos fizessem terapia desde a infância, talvez nós fôssemos sujeitos menos traumáticos, menos ansiosos, menos neuróticos na fase adulta. Então é isso, um beijo, um abraço para vocês. Coloque aqui nos comentários, curte esse vídeo, compartilha com alguém interessado um pouquinho mais sobre essa temática que eu deixei para vocês. E vejo vocês aqui na Gaia.